Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vão? Boa noite. Passando aqui, queridos, em nome de Jesus, para te desejar uma boa noite, para te desejar a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Passando aqui, queridos, com toda certeza, para a gente dar continuidade à leitura do livro de Provérbios, amém, em nome de Jesus. Que engrandecido e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toda honra, toda glória seja dada a Ele, que diminua eu e que cresça o Senhor. Amém. Sobre a minha vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, queridos. A advertência contra a mulher adúltera. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como uma menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã. E chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o traiu com o doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, conselho, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura. Em outra tradução está abismo. Para as moradas da morte. Glória a Deus, aleluia, queridos. Então aqui, queridos, assim, essa é a terceira vez que Salomão chama o jovem de volta à palavra de Deus. A guardar os mandamentos de Deus, que é questão de vida ou morte. Os preceitos de Deus não são dados para tirar nossa alegria ou privar nossa liberdade, mas são vida ou morte, queridos, né? A lei de Deus é a nossa libertação. Primeiramente, a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra, com o poder do Espírito Santo. Na nova aliança, ela é escrita em nossos corações. Amém? Cadê aqui? Glória a Deus.
O jovem retratado nesse versículo passa a impressão de ser terrivelmente estúpido ou orgulhoso. Ele está tentando a si mesmo. Não deu ouvidos aos conselhos contidos em Provérbios, no capítulo 5, do verso 8. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproxima da porta da sua casa. O cristão não pode evitar ser tentado, mas pode evitar tentar a si mesmo. É sábio não andar pelos caminhos que sabemos que iremos encontrar tentação. Então, queridos, o Senhor, Ele nos chama, né? Nos chama a buscar a sabedoria dEle, para que nós não venhamos cair nos laços, como essa história desse jovem, que ele caiu nesse laço. Ele era um jovem sem juízo, né? Ele era um jovem inexperiente, amém? Um rapaz sem juízo. Aí ele, queridos, né? Com a sedução das palavras, ela o persuadiu e o traiu quando sou dos seus lábios. Imediatamente ele a seguiu, como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, em outra tradução está coração, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida, né? Então, Senhor, eu vejo aqui, queridos, assim, eu vejo a palavra do Senhor. Nós vemos aqui, esse livro é livro de Salomão, certo? Nós vemos a história de Salomão toda, que Salomão, lá na frente, ele desobedece a Deus. Um homem cheio de sabedoria, né? Um homem cheio de entendimento. Ele mesmo, queridos, vai desobedecer a Deus lá na frente, porque ele vai se casar com mulheres de outros povos, mulheres que vão fazer ele idolatrar, mulheres que vão fazer ele pecar contra o Senhor. Ele, queridos, ele vai levantar altares para os deuses delas. Ele vai pecar contra o Senhor, né? Porque ele não teve o entendimento nessa parte que as mulheres, queridos, que ele estava, né? Ele acabou ali caindo nessa tentação. Ele caiu nessa tentação de fazer a vontade delas. E ele caiu, queridos, né? Nós vemos Davi também, quando pecou contra o Senhor, quando ele assassinou e ele adulterou. Grandes homens de Deus. Não somos perfeitos, queridos. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor nos chama a atenção na palavra dele quando ele nos diz que nós temos que vigiar. E aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Por isso que nós temos que estar buscando o nosso Senhor Jesus. Nós precisamos estar nos separando, nos santificando, buscando a palavra, orando, jejuando e fugindo, queridos, daquilo que nós vemos, queridos, que não é agradável a Deus. Né? Tem pessoas que ela tá vendo que aquilo não é da vontade do Senhor, mas ela tá lá insistindo. E aí, quando consegue, vem as consequências, né? Uma pessoa que está na presença do Senhor, queridos, uma pessoa que busca o Senhor Jesus, uma pessoa que se santifica ao Senhor Jesus, ela não pode estar desejando as coisas do mundo, desejando pessoas do mundo, atraindo para sua vida maldição, atraindo para sua vida aquelas consequências dos erros, do pecado, desagradando a Deus, fazendo aquilo que é contra a vontade do Senhor. Amém, queridos? Nessa noite, eu deixo essa palavra para as nossas vidas, que nós venhamos estar em vigilância, que nós venhamos, dentro dessa palavra, analisar a nossa vida com o Senhor, que nós venhamos, dentro dessa palavra, aprender a vigiar, queridos, aprender a ter vigilância com lugares, com pessoas, com coisas. Porque, queridos, idolatria não é somente para os homens uma mulher que pode levar ele a pecar contra o Senhor, como foi Salomão, como foi Davi.
mas muitas outras coisas, queridos. Há muitas outras coisas motivo de idolatria na vida do ser humano. O homem pode idolatrar, queridos, o dinheiro. O homem pode idolatrar um objeto, pode idolatrar um automóvel, pode idolatrar uma pessoa, pode idolatrar um filho, pode idolatrar uma filha. Tem tantas idolatrias, queridos. Idolatria não é só adoração de imagem. Você divide a glória de Deus com imagens, não. Tem muitas idolatrias, tem pessoas que não são nem libertas, queridos. Uma pessoa que é liberta em Jesus Cristo, ela tem ali, queridos, um temor ao Senhor, um temor à palavra do Senhor. Ela se desvia, ela foge do banquete do inimigo, ela foge da roda dos escarnecedores, ela foge, queridos, porque uma pessoa liberta no Senhor, ela tem o entendimento, ela tem o discernimento, ela tem a sabedoria do Senhor, né? Uma pessoa que não é liberta no Senhor tem algo dentro do coração dela que só o Senhor sabe, mas tem coisas que ela sabe, que ela vive uma guerra dentro dela, mas que se ela não tomar atitude, ela vai cair. Como eu disse, a palavra do Senhor fala: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Se você sente algo no seu coração, você está na presença do Senhor, você sente algo no seu coração, né? Às vezes o próprio Senhor, ele vai colocar a situação na nossa vida para mostrar que ainda estamos precisando ser libertos de tal coisa, que ainda precisamos ser libertos. E às vezes tem pessoas que não aceitam. O Senhor está mostrando e ela não aceita, porque ela quer fazer a vontade dela, ela quer fazer a vontade da carne, ela quer continuar a pecar contra o Senhor, porque é bom, né? Mas tem, queridos, que ter a sabedoria do Senhor, tem que ter a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Senhor, ele nos purifica. O Espírito Santo de Deus, ele não habita em nossas vidas, queridos, de qualquer jeito. Antes de eu receber as bênçãos espirituais do Senhor na minha vida, o Senhor me purificou antes. Até possessa, queridos, eu caí aqui nesse quarto. Os demônios manifestaram no meu corpo. Passei aí alguns dias com muita dor no meu corpo. Depois manifestou lá na igreja, manifestou lá no monte. E o Senhor me libertou. E aí, depois que aconteceu isso, eu recebi as bênçãos espirituais do Senhor. Eu fui batizado em línguas. Eu recebi dons do Senhor. Entende? Então, o Senhor, ele vai nos purificar para recebermos a bênção dele. Nós não podemos, queridos, estar com um coração cheio de coisa suja, cheio de pecado. Deus não habita em nós assim, todo sujo, cheio de pecado, cheio de transgressão, cheio de iniquidade, cheio de coisa errada. Uma pessoa liberta em Jesus Cristo, ela é transformada, ela se afasta de lugares, se afasta de pessoas, evita estar em lugares, evita estar com pessoas, evita, querido, porque ela sabe que não agrada o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa liberta em Jesus Cristo, ela tem sabedoria, tem entendimento, tem conhecimento. E a cada dia, quanto mais você busca a palavra do Senhor, mais o Senhor ele vai te dando. Porque às vezes a gente acha, queridos, eu tô fazendo isso aqui, tá tudo ok, tá tudo certo. Não tá, não. Tem coisas nas nossas vidas que a gente acha que tá ok, que tá correto, que Deus está se agradando. Mas não tá. Deus, ele é santo. E o Senhor nos chama a ser santos como ele. Amém? Nós temos que seguir o caráter de Jesus Cristo. Muitas pessoas não sabem o que é santidade. Muitas pessoas não sabem o que é, queridos, ter uma vida separada para Deus. Continua aí profanando o nome do Senhor. Continua profanando o templo. O que é o templo? Templo, queridos, não é parede. Templo não é o lugar que a gente congrega, que o Senhor está falando. É o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Então, quando nós profanamos o templo do Senhor, que é o nosso corpo, nós estamos em rebelião com o nosso Deus. Quando eu peco, queridos,
Quando eu peco, eu estou profanando o meu corpo, o templo do Espírito Santo de Deus, que é o meu corpo, a morada do Espírito Santo de Deus. Não é um lugar de parede, de 4 paredes, 5, sei lá quantas queridos. É o meu corpo. Eu tenho que andar na presença do Senhor em santidade. Eu tenho que me separar. Eu tenho que me santificar e me separar e me consagrar ao Senhor. E muitos não entendem isso. Acham que é só ir lá na frente, confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e pronto, já está salvo. Mas não é assim, queridos. A palavra do Senhor diz que o Senhor ele nos ensina assim: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo não é fácil, queridos. Pegue a sua cruz e siga-me. O Senhor vai começar a nos ensinar a andar. Ele vai nos ensinar a negarmos a nós mesmos. Ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar aquilo que temos que tirar da nossa vida. Da onde nós precisamos tirar os nossos pés. Da onde nós precisamos, queridos. Então, o Senhor, ele começa a nos ensinar. Porque quando nós passamos, queridos, a estar na presença do nosso Senhor, a nossa vida é transformada. Nós não podemos, queridos, mais fazer coisas que fazíamos no passado, porque nós não somos mais, queridos, aquelas pessoas que éramos das trevas. Nós fomos chamados para a luz. Então nós temos que andar na luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é santo e Ele nos chama a andar em santidade, em fazer o que agrada a Ele, não o que desagrada ao Senhor, que faz, queridos, a presença do Senhor se afastar de nós. O Senhor fala, sede santos em tudo. Não é, queridos, sede santos só quando tu for para o céu, não. Nós temos que ser santos em tudo. Aqui na terra nós temos que ser pessoas diferentes, pessoas que levam a luz, que levam a essência do Espírito Santo, pessoas separadas, pessoas que se afastam das coisas pecaminosas, pessoas que se afastam das iguarias desse mundo. Nós temos o exemplo de Daniel. Quando Daniel ele estava ali em Babilônia, diante do rei, daquelas iguarias do rei, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se separaram. Eles não comeram nem sequer do alimento da mesa do rei, porque eles sabiam muito bem que aquilo ia contaminar a vida deles. Eram comidas consagradas, ia contaminar, ia tirar a presença, ia tirar a unção deles. Amém, queridos? Que nós venhamos ter vigilância dentro dessa palavra, queridos. Que nós venhamos guardar na tábua do nosso coração a palavra do Senhor, que ela é pura, viva, eficaz. Ela nos dá vida, ela nos liberta. A palavra do Senhor cura, salva, queridos. Amém? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, que venhamos ter uma noite abençoada. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E se Deus assim nos permitir, estaremos amanhã novamente dando continuidade. Amanhã é o capítulo 8, a excelência da sabedoria. São 36 versículos, parece que é esse aqui que é o capítulo maior que tem. São 36 versículos. Amém? Em nome de Jesus, que nós venhamos, queridos, ter vigilância, que nós venhamos guardar o nosso coração do mal, que nós venhamos guardar o nosso coração das iguarias desse mundo, dos banquetes que o inimigo tem aí para oferecer. Quando a gente busca a palavra do Senhor, a sabedoria do Senhor, vem o entendimento, conhecimento, discernimento. Nós vamos estar discernindo através do Espírito Santo de Deus o que é bom e o que é ruim para nossas vidas. O que é mal, nós vamos estar discernindo o bem e do mal. Lembra quando Salomão ele pediu a sabedoria do Senhor? Ele pediu o entendimento, a sabedoria do Senhor para discernir
entre o bem e o mal. Assim sejamos nós também, queridos, que venhamos buscar essa sabedoria no Senhor para as nossas vidas, para que nós venhamos estar discernindo o que é bom para a minha vida e o que é ruim para a minha vida. O que eu posso fazer para que venha trazer benefício para a minha vida e para a vida do meu próximo. Aquilo que vai agradar o coração de Deus. Amém? Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite.